Olá pessoal, essa é a nossa videoaula 1 do curso de Promoção de Competências Infocomunicacionais. Em geral, nós bibliotecários recebemos uma formação robusta para lidar com informação. Nós sabemos muito bem buscar, avaliar, catalogar, classificar, armazenar e disponibilizar informação registrada. Mas se observarmos o nosso labor diário, talvez vocês concordem comigo que muito do nosso tempo e da nossa energia é empregado para atividades como, por exemplo, compreender as demandas dos usuários, negociar mais recursos para a biblioteca com a instituição, dialogar com a equipe para manter um padrão de serviços, interagir com autores e editoras e também fornecedores e manter uma relação com todos esses atores através de canais específicos que cada um deles utiliza. Portanto, muito do nosso tempo a gente utiliza em atividades de comunicação. Então, no texto que abriu essa aula, nós tratamos de alguns conceitos estruturantes, como informação e comunicação. Nessa videoaula, a gente vai focar nessa questão da comunicação, que não é tão abordada, então, na nossa formação. E vamos tratar de comunicação de uma maneira aplicada. Nós vamos aprofundar mais essas questões de comunicação na aula 7, mas a ideia aqui é que a gente já comece a desenvolver competências em comunicação. Então aí vão algumas dicas. Primeiro, ouça o interlocutor. É muito comum o nosso interagente nem terminar a sua colocação, a sua frase, e a gente já está com uma resposta na ponta da língua, não é verdade? É evidente que a gente não escutou de verdade, né? Escutar de verdade é ouvir, é entender, é considerar a posição do outro. Como diz o nosso querido autor Rubem Alves, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. Para se ouvir de verdade, isto é, para nos colocarmos dentro do mundo do outro, é preciso colocar entre parênteses, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões. Então, ouça, compreenda, tenha empatia com as pessoas. A segunda dica é considere a realidade ou contexto no qual a comunicação se realiza. Aqui também a gente vai aproveitar uma citação do professor Dominique Volton, quando ele diz que comunicar não é apenas produzir e distribuir informação, é também ser sensível às condições nas quais o receptor a recebe, e aí ele aceita ou recusa, ele remodela em função das suas escolhas filosóficas, políticas, culturais, que podem ser muito diferentes das nossas. Então, a comunicação, ela coloca a questão do receptor. Terceira dica, adeque a linguagem. É preciso utilizar a linguagem do público com o qual a gente quer interagir. Se o meu público é juvenil, provavelmente não vai funcionar, né, uma linguagem muito formal. Agora, se eu vou me colocar numa reunião institucional, ou representar a biblioteca num evento, eu preciso entender qual é o código de comunicação daquele meio, né, e utilizar esse código. Quarta dica, considere a forma de apresentação da mensagem. É uma exposição verbal numa reunião? É um evento? Eu preciso, por exemplo, estar atenta, né, aos meus gestos, porque vocês sabem que o corpo fala, tem um livro ótimo sobre isso. Ou se trata de uma comunicação formal, então eu vou precisar utilizar um ofício com uma formatação correta, com uma linguagem correta. E, gente, toda vez que escrevermos uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, por favor, revisem antes de enviar,
para evitar um destinatário equivocado e para evitar erros de português, certo? Um erro de português acaba com o argumento numa comunicação formal. Ninguém considera a tua mensagem como um todo. Ah, é só um erro de português. Sim, mas a mensagem como um todo é desconsiderada. Então, revisar a mensagem sempre. E a última dica, escolha um canal adequado. A gente, por exemplo, hoje vive num momento de proliferação de mídias sociais, né? Tem vários canais disponíveis e para alguns públicos a gente precisa de fato considerar esses canais, eles são imprescindíveis. Agora, no outro extremo, por exemplo, se eu vou fazer a mediação da informação com uma colônia de pescadores onde não há acesso à internet, eu preciso entender quais canais funcionam com este público. Porque com a internet, sem internet, vamos combinar que todo mundo é um grande consumidor de informação e vai ter acesso, vai procurar acesso de alguma maneira. Então, seja você um agente mediador de informação para qualquer público, basta que você adeque então essas variáveis que a gente conversou na aula de hoje. Se você quer saber mais sobre as temáticas que a gente tratou nessa aula, a gente selecionou uma série de matérias e artigos incríveis que se aprofundam em diversos aspectos de acordo com os interesses que vocês tenham. Eu espero que vocês curtam e aproveitem as leituras complementares que a gente está deixando no Moodle para vocês e até a próxima!